Olá pessoal da TV.com, pessoal do YouTube, estamos de volta com mais um Mundo do Vôlei. E como já havia dito na semana passada, numa fase muito especial da Superliga, que são as finais, os playoffs, onde é tudo ou nada para todas as equipes. Todo mundo vai botar em prática tudo aquilo que foi treinado desde o início da temporada para que se possam alcançar os melhores objetivos possíveis. E é todo mundo com a faca nos dentes e o sangue nos olhos. Pois é, mas apesar disso, de semana passada para cá a gente teve 2 rodadas das quartas de finais, tanto no feminino quanto no masculino, onde já temos os semifinalistas definidos, apenas faltando uma equipe no masculino. Porém, pelo menos no masculino, a emoção passou um pouquinho longe dos jogos. Nós não tivemos nenhum jogo que foi até o tie-break e os favoritos confirmaram sua força. Sem perder tempo, a gente começa falando do jogo da segunda rodada entre o SESI São Paulo e o Minas Tênis Clube. Na primeira rodada, o Minas tinha surpreendido, teve tudo na mão para fazer 3-0 quando ganhava o terceiro set depois de já ter vencido os 2 primeiros e tomou uma virada histórica. Parece que essa virada influenciou a equipe e nem o cubano BC conseguiu mais salvar o seu time. Pois bem, na segunda rodada o SESI aplicou 3-1 com parciais de 27-29, 25-19, 21-25 e 18-25. Confirmando sua boa fase, o oposto Theo fez 21 pontos na partida e levou para casa o Viva Vôlei. E olha que o SESI está aí com alguns desfalques, principalmente aí do Douglas, O Douglas que teve uma lesão no abdômen, uma lesão complicada, provavelmente está fora dessa fase final, não joga mais a Superliga esse ano e teve que jogar com o Murilo ainda se recuperando de uma lesão no cotovelo, ou seja, meia bomba mesmo. Mesmo assim, o time mostrou muita força e tomou pouco conhecimento dos mineiros. Bom, no segundo jogo já foi uma coisa mais esperada. O Sada Cruzeiro até perdeu um set, mas não deu muita facilidade para o Canoas não, e venceu por 3-1, com parciais de 25-23, 18-25, 15-25 e 14-25. Ou seja, depois de ter perdido o primeiro set de maneira até surpreendente, os mineiros foram para cima e não tiveram a menor dificuldade. Apesar disso, o oposto Alisson fez 17 pontos para o Canoas e foi o maior pontuador da partida. O menino jogou muito bem, mas quem levou o Viva Vôlei foi o poderoso Leal cubano, um dos maiores atacantes da Superliga e que, para nossa felicidade, já está naturalizado brasileiro. Outro jogo também que poderia ter empolgado mais foi entre Taubaté e Juiz de Fora. O Juiz de Fora, ainda dependendo demais do gigante Renan, não conseguiu fazer uma grande atuação e acabou sucumbindo para os paulistas por 3-1, com parciais de 25-15, 14-25, 25-18 e 26-24. Falando no Renan, ele foi o maior pontuador da partida com 28 pontos. Ele é o maior pontuador da Superliga até agora e manteve sua escrita. Mas quem ganhou o Viva Vôlei foi o ponteiro de Taubaté, Lucas Ló, que deu um show e deu todo um suporte à sua equipe para chegar a mais uma vitória. Fechando essa segunda rodada, aquele que deveria ser o confronto mais equilibrado de todas as quartas de final, a gente teve Vôlei Brasil Quirim não tomando conhecimento de Montes Claros. Montes Claros que veio aí como uma das grandes surpresas da Superliga, nessa fase final parece ter perdido força, parece ter se acomodado. É como se já tivesse suficiente para o time ter chegado até essa fase. Eles não estão conseguindo mais render aquilo que vinham fazendo durante toda a fase de classificação. Bom, 3-0 para o Brasil Quirim, com parciais de 25-19, 26-24 e 25-17. Ainda assim, o oposto Luan do Montes Claros fez 12 pontos, sendo o maior pontuador da partida. Mas quem levou o Viva Vôlei com uma atuação bastante destacada, até pela sua altura como central,
foi o Vini, que deu um show em quadra virando quase todas as bolas. Bom, terminada a segunda rodada, a gente ainda teve nesse meio tempo a terceira rodada, que definiu já 3 semifinalistas dessa nossa Superliga. No novo confronto entre Sada Cruzeiro e Canoas, repete-se o placar, Sada Cruzeiro faz 3-1 e fecha o playoff em 3-0. Evandro fez 17 pontos, se destacou, o oposto aí do Cruzeiro, mas quem levou o Viva Vôlei foi Simon, o central cubano, fortíssimo central cubano. Com isso, o Cruzeiro foi o primeiro semifinalista da Superliga masculina, deixando que não é nenhuma novidade para ninguém. No segundo jogo, o SESI não tomou conhecimento do Minas e também aplicou 3-0 com parciais de 25-22, 25-20 e 25-22. Mais uma vez, o Theo, em grande fase, fez 15 pontos e foi o maior pontuador. Mas quem levou o Viva Vôlei foi o fortíssimo central da seleção brasileira, Lucão. O terceiro semifinalista veio do jogo entre Taubaté e Juiz de Fora. Pois é, em jogo realizado nessa última segunda-feira, o Renan não conseguiu segurar o time paulista, não fez uma boa atuação, fez apenas 8 pontos na partida e, como a gente já vinha falando há algumas semanas, o seu time dependia muito dele. Com isso, foram 3-0 para Taubaté, sem dificuldades, com parciais de 25-21, 25-18 e 25-14. Pois é, Lucarelli voltando de lesão, começando a buscar novo ritmo, e o Wallace fizeram 14 pontos, foram os maiores pontuadores da partida. E o Lucarelli ainda levou para casa um ovo de Páscoa e o troféu Viva Vôlei. Com isso, só fica faltando mais uma vaga para as semifinais da Superliga. Uma semifinal já ficou definida, um clássico paulista entre SESI e Taubaté. Esse jogo promete uma fase aí de 5 jogos possíveis do playoff e a gente só deve ter jogão, você não pode perder. Já do outro lado, o Sada Cruzeiro está esperando lá de camarote a disputa entre o Brasil Quirim e o Montes Claros, que ainda tem chance de reverter. O jogo acontece essa semana e vai fechar os 4 semifinalistas. Bom, vamos falar um pouquinho do feminino agora. A gente também teve a segunda e a terceira rodadas, mas de uma maneira mais comedida, visto que só um jogo das quartas de final teve que ir para a terceira disputa. Pela segunda rodada do feminino, a gente teve o Brasília fazendo 3-0 de maneira surpreendente nas mineiras do Dentil Praia Clube. Pois é, o Praia Clube, um time maço formado aí para chegar às finais e até ser campeão, ainda não convenceu. Tem vivido de altos e baixos e dessa vez foi derrotado pela Paula Pequeno e companhia. Foram 3-0 com parciais de 27-25, 25-18 e 25-19. Ainda assim, a maior pontuadora veio do time mineiro. A Super Central Valesca fez 14 pontos, mas quem acabou levando o Viva Vôlei com uma grande atuação foi a ponteira Amanda do Brasília. No outro jogo da rodada, a gente teve o Camponesa Minas acabando com as chances de Bauru chegar à sua primeira semifinal. Pois é, o Minas fez 3-0, mais uma vez com muito brilho da oposta norte-americana Hooker, e as parciais foram de 22-25, 23-25 e aí no terceiro set um pouco mais fácil, já com Bauru baixando a guarda em 17-25. Como eu falei, Hooker na cabeça fazendo 20 pontos e levando para casa o Viva Vôlei. Já a terceira rodada foi uma rodada de um jogo só. Apenas 2 times ainda brigavam por essa vaga nas semifinais. E foi novamente uma luta entre as mineiras do Dentil Praia Clube e as candangas do Terra Cap Brasília. Dessa vez, vivendo seus altos e baixos, o Praia Clube foi mais forte e venceu com 3-1 de virada, com parciais de 22-25, 25-17, 25-20 e terminando em 25-14
enterrando assim o sonho de Paula Pequeno chegar a mais uma semifinal da Superliga. Nesse jogo, a norte-americana Alex, ponteira do Praia, fez 19 pontos e foi a maior pontuadora da partida. Mas a coisa muito interessante é que o Viva Vôlei veio do banco. Pois é, a também ponteira Ellen substituiu a Michele ainda no segundo set e deu nova cara para as praianas, que viraram o jogo com 17 pontos da loirinha. E ela levou para casa merecidamente o Viva Vôlei. E aí, com isso, temos todas as semifinais definidas. De um lado, um fortíssimo confronto entre Osasco e Praia Clube, e do outro, as mineiras do Minas Tênis Clube vão tentar surpreender o poderoso time do Rio de Janeiro. Galera, essa semifinal feminina vai pegar fogo, hein? A gente não pode perder um jogo sequer, e sempre com transmissão ao vivo na TV. Bom, depois, de tanto falar dessa fase de playoff, a gente falando de grandes jogos, vamos falar agora de grandes atletas no Personalidades do Vôlei. Paula Renata Marques Pequeno, ou simplesmente Paula Pequeno. Começou a jogar voleibol por influência de sua mãe e de seu irmão, que eram jogadores. Iniciou sua carreira nas quadras em sua cidade natal, Brasília, no clube Asbac. Em 1995, se transferiu para São Paulo para jogar no Nestlé, onde atuou com várias estrelas do voleibol feminino, como a superatleta Ana Moser. Foi no Finasa Osasco, clube que defendeu há 9 anos, que Paula conseguiu seus principais resultados, como o tricampeonato da Superliga, títulos estaduais e até internacionais. Pela seleção brasileira, ganhou sua primeira chance em 2002, quando algumas das principais jogadoras do país deixaram o time em protesto contra o técnico Marco Aurélio Mota. Campeã mundial juvenil no ano anterior, Paula esteve presente no Mundial de 2002, quando o Brasil terminou em 7º lugar. Mesmo após a queda de Mota em 2003, Paula continuou sendo chamada. A atleta era nome certo no grupo que disputaria as Olimpíadas de Atenas em 2004. Mas uma lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo, a poucos meses dos Jogos na Grécia, tirou-a da competição. Paula teve de assistir pela televisão a seleção brasileira sendo surpreendida pela frieza da seleção russa na semifinal das Olimpíadas de Atenas. Naquela época, muitos críticos do vôlei disseram que se Paula estivesse em Atenas, teria feito aquele único ponto que faltava para a equipe brasileira vencer o quarto set, o que não passa de pura adivinhação. O ano de 2005 marca a volta de Paula para a seleção feminina de vôlei, que conquistou na ocasião o título do Grand Prix, vencendo a final contra as italianas num eletrizante jogo vencido apenas no tie-break. Paula foi eleita naquele ano a melhor jogadora do mundo. Além do Grand Prix 2005, Paula disputou o Montreux Volley Master, vencendo a China, que era a atual campeã olímpica. No final da temporada, a atleta anunciou que estava grávida. Assim, ficou outro ano afastada da seleção. Após o nascimento da filha Mel, Paula passou a treinar duro para conquistar uma vaga na equipe que disputaria o Mundial no Japão em 2006. Mesmo sem ritmo de jogo, ela foi convocada pelo técnico José Roberto Guimarães. No torneio, Paula atuou pouco, mas teve papel fundamental na concentração do time que conquistava do vice-campeonato mundial, no qual a seleção brasileira mais uma vez foi surpreendida pela seleção russa. Em 2007, disputou os Jogos Pan-Americanos, obtendo o vice-campeonato e a medalha de prata, após uma derrota para as rivais cubanas num emocionante jogo decidido apenas no tie-break. Paula foi o destaque da partida com 21 acertos. Em novembro do mesmo ano, disputou a Copa do Mundo de Vôlei no Japão, faturando a medalha de prata. Na temporada de 2008, pela seleção brasileira, conquistou o bicampeonato do Grand Prix
que serviu como treino para serem feitos os últimos ajustes para os Jogos Olímpicos de 2008. Depois de algumas semanas, Paula sagrou-se campeã olímpica, com a vitória na final sobre a seleção norte-americana, em campanha notável na qual a seleção brasileira perdeu apenas um set durante todo o campeonato. Foi premiada como a melhor jogadora do torneio olímpico, estando entre as 10 melhores jogadoras em todos os fundamentos do voleibol e entre as 10 maiores pontuadoras do torneio. Encerrando a temporada de 2008 pela seleção brasileira, Paula conquistou a medalha de ouro na primeira edição do torneio de voleibol Final Four, em Fortaleza, no Brasil. Em 2009, a vida de Paula é novamente marcada por uma nova lesão no joelho esquerdo. Após conquistar o vice-campeonato da Superliga, Paula é submetida a mais uma cirurgia no joelho que a deixou afastada das quadras por 3 meses. Consequentemente, Paula ficou de fora das convocações da seleção brasileira para a Copa Pan-Americana, o Montreux Volley Masters e o Grand Prix. Na temporada de 2010, Paula se apresentou tardiamente aos treinos da seleção brasileira por conta das finais do campeonato russo. Chegou ao CT de Saquarema um pouco fora de forma devido à fraca preparação física aplicada na Rússia. Começou então na condição de reserva, durante todo o Grand Prix, dando lugar a Jaqueline. Na fase final da competição, por conta da contusão de Mari, Paula retoma o lugar de titular na partida contra os Estados Unidos, mas no quarto set, Paula sofre novamente uma lesão nos ligamentos do tornozelo esquerdo. Precisou então ficar parada durante um mês e passou a ser uma incógnita para o Campeonato Mundial do Japão. Acabou sendo cortada do Mundial, causando uma imensa tristeza de suas companheiras e dos torcedores brasileiros que esperavam ver mais uma vez Paula pequena brilhando em quadra. No ano de 2011, ganhou o ouro nos Jogos Pan-Americanos, de novo contra as cubanas, mas dessa vez ganhando em outro tie-break. Em 2012, esteve entre as 12 jogadoras que disputaram o pré-olímpico que confirmou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Verão do mesmo ano. Disputou também o Grand Prix, em que o Brasil foi vice-campeão, sendo superado pelos Estados Unidos. Foi a brasileira mais bem colocada nas estatísticas de recepção, a terceira maior pontuadora brasileira, segunda melhor atacante e segunda melhor defensora. Em Londres, começou como titular, mas acabou perdendo sua titularidade para Fernanda Garay. Mesmo assim, assegurou o seu bicampeonato olímpico. Bom, galera, depois de saber um pouquinho mais sobre a vida da Super MVP Paula Pequeno, e aí eu mando um grande abraço pro meu amigo Edgar, que é fãzão da ponteira, a gente vai direto agora para o saque rápido. Pois é, e no saque rápido a gente vai falar de uma nova promessa do voleibol mundial, um oposto canhoto de 2,08 metros e apenas 22 anos. Pois é, eu falo do Maciej Musaj. Pois é, Maciej é um grande oposto que está aí estourando na Polônia, e o que mais chama a atenção desse jogador é o absurdo alcance de seu ataque. Maciej chega a 3,86 metros de alcance no ataque, galera. Pra gente ter uma noção, a rede do masculino tem um alcance de 2,43 metros apenas. É como se ele passasse a cintura da rede. E para vocês terem um exemplo, nos atletas da nossa seleção brasileira, o maior alcance até o ano passado eram dos atletas Éder e do oposto Wallace, com 3,65 metros, ou seja, 21 centímetros a menos que o polonês. E olha que o Wallace voa, saindo do chão 1,05 metro. E o polonês sai do chão 1,16 metro. E não é só isso não, porque além do enorme alcance no ataque, o canhotinho é extremamente habilidoso e sabe jogar com muita velocidade. Pois é, ele já é destaque no seu time, o JSW, quarto colocado na Liga da Polônia,
e está a 2 jogos das finais do retorno. Pois é, não bastasse essa grande repercussão que ele tem tido, ele já está na pré-lista dos convocados do novo técnico da seleção polonesa, Ferdinando de Giorgi, para a primeira competição da temporada, que vai ser a Liga Mundial, a começar no próximo dia 2 de junho. Então vamos ficar de olho aí, que essa promessa promete incomodar principalmente a nós brasileiros, hein, galera? Bom, depois dessa novidade, agora a gente vai para a nossa agenda. Bom, galera, na nossa agenda a gente vai começar pela Superliga Masculina, onde nós temos o provável último jogo da série de quartas de final do playoff. No próximo dia 30, às 22 horas, ao vivo, tanto na Rede TV quanto na Sport TV, nós temos o confronto entre o Vôlei Brasil Quirim e o Montes Claros Vôlei. Caso o Brasil Quirim vença a partida, ele fecha o playoff em 3-0 e já parte para a semifinal para enfrentar o poderoso Sada Cruzeiro. Caso contrário, teremos mais uma rodada e uma sobrevida para os meninos de Montes Claros. Agora, na Superliga Feminina, saiu já a tabela das semifinais que pegam fogo já a partir da próxima sexta-feira, dia 31/3, quando Osasco recebe o Praia Clube às 19 horas, ao vivo na Sport TV. No mesmo dia, é a vez do Minas receber a poderosa equipe do Rio de Janeiro às 21h30, também na Sport TV. A segunda rodada está programada para a próxima terça-feira, dia 4, quando o Praia recebe Osasco às 19 horas na Sport TV e o Rio de Janeiro recebe em casa o Minas às 21h30, também ao vivo na Sport TV. Lembrando que, como no masculino, as semifinais do feminino serão em melhor de 5 jogos. Bom, galera, se as quartas de final masculinas não foram lá tão emocionantes quanto a gente esperava, as semifinais, tanto do masculino quanto do feminino, prometem jogos de tirar o fôlego. E você não pode perder, hein? Vamos ficar ligadinhos aí, tanto na Rede TV quanto na Sport TV, com grandes jogos ao vivo. E eu espero vocês mais uma vez na semana que vem, hein? Um beijo grande e até lá!